Bom dia, queridos irmãos. Vos saúdo com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 8. Lerei somente o último verso do capítulo, que é o 17º, mas a exposição bíblica será de todo o capítulo. Mas eu vou ler somente o último verso, que é o verso 17. Eclesiastes 8:17, que diz: Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Até aqui, irmãos, nós temos a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Porque, ó Deus, não a nós, mas ao teu nome seja toda a honra e toda a glória. Rogamos a ti, ó Deus, tu venhas falar aos nossos corações nessa manhã, que tu possas levar cativo nossa mente, nossos corações, para que a tua palavra, que é viva e que é eficaz, possa produzir em nós muitos frutos. Ó Deus, que tu fale aos nossos corações, tu nos edifique e que tu transforme nossas vidas através da proclamação da tua palavra. Ó Deus, abençoa-nos, perdoa os nossos pecados, é o que nós choramos, agradecidos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se voltarmos um pouquinho o livro de Eclesiastes, vamos lá no capítulo 1, no versículo 2, vamos ver que está escrito: vaidade, vaidades, diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Vaidade é uma palavra difícil de ser traduzida, porque vaidade não é você passar 2 horas em frente do espelho, retocando maquiagem, se vestindo bem. Não é isso o significado. No original, a palavra vaidade é rebel, que pode significar, tem vários significados. Pode significar, por exemplo, algo que é ilusório, algo que é vapor, uma fumaça, um sopro, um fôlego, ou algo que é inútil, algo que é em vão. Outra frase que há muito no livro de Eclesiastes é debaixo do sol. Quando ele usa o termo debaixo do sol, ele está se referindo à vida humana, uma perspectiva totalmente mundana. Ou seja, é quando a vida é vivida sem uma conexão direta com Deus. É aquela vida que é transitória. É quando nada é permanente. Outra constatação do livro de Eclesiastes é que os textos eles são difíceis de você interpretar, porque muitas vezes o texto desafia nossas mentes, desafia-nos a refletir cada vez mais, porque o pregador ele não dá a informação de graça, mas ele exige de cada de nós um exame mais profundo, mais criterioso da palavra. É um livro difícil porque contém mais perguntas do que respostas. Embora o mundo seja difícil mesmo nós entendermos, nós não temos a resposta para todas as questões ou para todas as perguntas que nos aparecem. Nós não compreendemos muitas coisas aqui debaixo do sol. O livro também de Eclesiastes, ele reflete profundamente qual é o propósito da vida, qual incluindo também as alegrias, mas também as muitas incertezas que há na vida. Salomão, ele que é considerado um dos homens mais sábios que já viveram aqui nesse mundo, ele verdadeiramente investigou todas as questões que estão no livro. Ele fez uma investigação profunda, e aqui ele já relatou vários aspectos dessa investigação que ele fez. Por exemplo, já falou sobre sabedoria, já falou sobre tempo, já falou sobre prazeres também, incluindo mulheres, incluindo vinho,
já falou também sobre grandes realizações, falou também sobre trabalho, dinheiro e também falou sobre morte. Salomão, ele enfatizou que a injustiça e a opressão existem sim nesse mundo debaixo do sol. Falou que as riquezas também são vaidade. Disse também que o apetite do homem não tem limites. Mesmo que ele atinja todo o sucesso, ele nunca vai estar satisfeito. O resumo de tudo que ele falou é que, longe de Deus, todas essas coisas são vaidade e correr atrás do vento. Mas, irmãos, quando nós conhecemos o Deus da alegria, que tudo vem dele, a vida, mesmo debaixo do sol, pode ser uma grande bênção. E se você está longe de Deus, com certeza você vai ter um vazio enorme. E esse vazio só vai ser preenchido pelo próprio Deus, porque só Ele pode preencher a nossa alma. No capítulo 7 de Eclesiastes, que foi o texto anterior a esse, Salomão disse indiretamente que o temor do Senhor é a chave para uma vida significativa, em um mundo que ele é desprovido de significado, porque aqui debaixo do sol é assim mesmo, a vida não aparenta não ter muito significado. Ao usar uma fórmula, melhor é X do que Y, ele levanta uma arma contra o pessimismo, contra a frustração, contra a depressão. Ou seja, mesmo com toda a futilidade da vida, mesmo com todas as dificuldades, existem coisas que são melhores do que outras, mostrando a nós, que somos leitores, que é possível sermos sábios e termos alegrias enquanto vivermos nesse mundo. Esse mundo é caído, é bem verdade. Mas também Salomão mostrou que o que é bom não necessariamente é agradável. Nós temos a tendência de confundir essas duas coisas. Achamos que tudo aquilo que é bom é agradável, mas não. Há coisas que são boas para nós, mas não são necessariamente agradáveis. Esta pregação, a pregação dessa manhã, ela volta a falar sobre o tema sabedoria. Sabedoria que não é simplesmente conhecimento, porque muitos possuem grandes conhecimentos, mas na vida prática são pessoas tolas. Alguns não têm tanto conhecimento assim, mas são pessoas consideradas sábias, porque a sabedoria verdadeiramente é olhar para a vida sob a perspectiva de Deus. Portanto, irmãos, essa pregação tem como título: a sabedoria debaixo do sol não nos permite compreender toda a obra de Deus. A sabedoria debaixo do sol não nos permite compreender toda a obra de Deus. Dividi em 3 partes. A primeira parte tem a ver com como usar a sabedoria perante as autoridades, lá no versículo, do versículo do 1 ao 5º. O segundo ponto tem a ver com a incapacidade humana de conhecer o futuro e controlar o presente, a incapacidade de conhecer o futuro e controlar o presente, baseado no versículo de 6 a 9. E, último, a injustiça nesse mundo, baseado nos versículos 10 ao 15. Por fim, eu concluo e aplico essa pregação baseada nos versos 16 e 17, em que fala sobre a incapacidade humana de conhecer toda a obra de Deus. Então, meus irmãos, o primeiro ponto é como usar a sabedoria perante as autoridades. Imagine, meus irmãos, que você está num barco em alto mar, o vento, que aqui vamos representar como se fosse a autoridade, o vento ele é poderoso e pode determinar a direção do barco. Se você tentar lutar contra o vento, ou até mesmo ignorar esse vento, você corre o risco de virar o barco e também se perder, ou perder o controle do barco. No entanto, se você usar a sabedoria,
e simplesmente ajustar as velas, você pode usar esse mesmo vento a seu favor, navegando com segurança e alcançando o seu destino. Irmãos, da mesma forma, a sabedoria nos ajuda a lidar com as autoridades, ajustando, não as velas, mas ajustando nossa conduta, a nossa postura, o nosso comportamento de acordo com cada situação. Isso, mesmo, não significa agir de forma covarde, submissa e sem pensar, mas agir com prudência, respeito e discernimento, sabendo quando falar e também quando calar, e também agindo sempre com integridade. Então, sábio mesmo é quem sabe interpretar as coisas. Está no versículo 1, que diz: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza de sua face. Então, sábio é quem sabe interpretar as coisas. O sábio possui conhecimentos que o ajuda a agir com discernimento antes de tomar uma decisão. Antes de agir, pensa-se, discerne-se. E quem é verdadeiramente sábio, e quem possui habilidade para explicar algo que é difícil, para muitos teólogos, para muitos estudiosos, a resposta à pergunta é ninguém. Porque realmente é difícil mesmo você encontrar pessoas com essas habilidades. O problema é que a segunda metade do versículo, que nós acabamos de ler, ela não é negativa, mas sim ela é positiva, no sentido que diz que a sabedoria transforma o semblante de uma pessoa. Ora, portanto, deve existir pelo menos algumas pessoas que possuam sabedoria. Por isso, a pergunta retórica do pregador deve ter um significado um pouquinho diferente de que simplesmente dizer ninguém. Ele não está dizendo que ninguém é sábio, mas que a sabedoria ela é rara e que ninguém se comporta, ou melhor, ninguém se compara a uma pessoa verdadeiramente sábia. Portanto, a sabedoria para resolver problemas complexos é rara, e podemos exemplificar essa situação, dessa raridade, usando o profeta Daniel. Porque quando Daniel era jovem, ele foi levado cativo à Babilônia e foi treinado na alta corte de Nabucodonosor. Daniel, junto com alguns amigos, eles demonstraram grande discernimento ao se recusarem a comer a comida do rei, que era oferecida aos deuses babilônicos. A Bíblia afirma que ele possuía sabedoria equivalente a 10 vezes mais do que os melhores estudiosos da Babilônia. Além disso, Daniel foi o único capaz de interpretar o sonho do rei. A sua sabedoria é tão notável que até os próprios babilônios reconheceram a sua aparência superior. Quando comparado com a dos jovens locais, comparado à fisionomia, viram que a fisionomia de Daniel era superior. Inclusive, confirmando aqui a decisão de Eclesiastes 1, quando diz que a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Ou seja, o rosto do sábio, meus irmãos, tem um diferencial. O rosto do sábio ele é leve, ele não é ranzinza. Isso, mesmo diante das dificuldades, das situações adversas, o rosto do sábio transparece essa leveza. Mas que ações tomar para demonstrar a sabedoria? Versículo 2 nos diz: eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Então, que ações podem ser tomadas? Aqui fala-se obedecer ao rei, obedecer ao mandamento do rei, onde rei pode ser traduzido por qualquer pessoa que tem autoridade sobre você. Pode ser diversas autoridades, pode ser um chefe, pode ser um presidente, um governador,
pode ser um pastor, um presbítero, um diácono, ou seja, ele pode ser um pai também. Então, existem diversas traduções, diversas situações que podem ser traduzidas como rei aqui. Mas a sabedoria, ela nos ajuda a sermos um bom cidadão, porque entrar em rota de colisão com uma autoridade é tolice. A razão para isso não é covardia, mas a razão para isso é teológica, porque aqui mesmo fala, por causa do teu juramento feito a quem? A Deus. Você fez um juramento a Deus. E não esqueçamos que Romanos capítulo 13, lá no versículo 1, ele nos diz, porque toda autoridade vem de Deus. Então, é muito importante nós termos isso sempre em mente. Toda autoridade vem de Deus, seja para nos abençoar, seja para nos castigar, mas toda autoridade vem de Deus. Mas uma pergunta que podemos estar nos fazendo: como é que eu posso honrar a Deus honrando o rei, ou honrando a autoridade? A nossa primeira obrigação, irmãos, é obediência. Jesus ele era obediente? Sim, Jesus era obediente às autoridades. Quando ele disse, dai a César o que é de César. Então, o que é de César, dê a César, vírgula, mas dê a Deus o que é de Deus. Então, meus irmãos, ele era obediente, sim, mas a autoridade, ela possui limites. A autoridade não é ilimitada. Toda autoridade possui seus limites. Porque, faz uma pergunta aqui para todos vocês. Se por acaso alguma autoridade disser para vocês, não é mais permitido cultuar a Deus, vocês obedeceriam a essa autoridade? Provavelmente não. Por quê? Porque Atos 5:29 diz que importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, meus irmãos, a autoridade possui limites. E nós, como cidadãos, podemos sim nos opormos à autoridade, mas só usando os meios legais, os meios legítimos. Porque se a autoridade estiver dentro dos seus limites, dentro da legalidade, é nosso dever obedecer, por causa exatamente do que nosso juramento que nós fizemos a Deus. Uma outra instrução para ser sábio está no versículo 3, que diz, não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Ora, quando diz assim, deixar a presença de Deus, isso tem a ver, a presença do rei, deixar a presença do rei, não, tem vários significados, mas pode significar, por exemplo, caso você receba uma tarefa para fazer do teu chefe e você não fez. Então, isso é deixar a presença do rei. Ou, quando você está numa situação, está num posto, e nesse posto você se ausenta sem avisar. Isso também é deixar a presença do rei. Mas, quando se diz assim, deixar a presença do rei, tem um sentido também de desprestígio e também de desonra. Então, veja, nós comprometemos ao Senhor, devemos prestigiar e honrar as nossas autoridades. Então, resumo da história aqui significa respeite o rei. O sábio, portanto, não é um conspirador, não é uma pessoa que se obstina com coisas más. Não cabe a nós combater o mal com outro mal. Os 3 amigos de Daniel, por exemplo, eles não se curvaram perante a estátua de Nabucodonosor, mas eles agiram com sabedoria, porque, além de agir com sabedoria, eles não foram insolentes, eles não foram descorteses, não foram insubordinados, embora os amigos de Daniel estavam dispostos a morrer, obedecendo a Deus e não se curvando diante da estátua. Pelo fato dele fazer o que bem entende, conforme nós lemos aqui, esse rei pode ser imprevisível.
O rei pode ser perigoso, inclusive, podendo até punir aquilo que ele considera mal. Portanto, é bom ser cauteloso na presença de um rei, de um governante, de uma autoridade poderosa, porque se nós desobedecermos o rei, é provável que vamos provocar a ira. Resumindo, nunca conspire contra o rei. Continuando o verso anterior, por que não devemos conspirar contra o rei? O verso 4 dá a resposta. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Se o rei tem autoridade, irmãos, devemos ter a sabedoria para não medir forças com o que é mais forte do que nós. Como Daniel agiu para não comer a comida do rei sacrificada aos ídolos? Ele foi insolente ou autoritativo? Não. Ele só pediu para ser alimentado só com legumes e que se fizesse uma experiência para ver os resultados. Com certeza, Daniel foi firme, foi sábio, mas também ele foi muito humilde. O verso 5, concluindo essa parte, o verso 5 diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, a sabedoria também nos ajuda, meus irmãos, a agirmos com discernimento. Se for um governo justo, você não tem que temer a autoridade caso você só faça coisas boas, porque você está guardando o mandamento. Mas, não esqueçam, tem aqui a questão do tempo e o modo. Tem o tempo certo e o modo certo de agir. Por exemplo, Neemias. Neemias, antes de falar com o rei, sabendo que a terra estava desolada, o templo não existia, Neemias, antes de falar com o rei, ele orou, ele jejuou e esperou o momento certo para falar com o rei. No caso, esse verso aqui, que diz que quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, há um certo contraste com um pouquinho antes, o 7,15. O 7,15 é o seguinte: há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Aparentemente, uma contradição foi encontrada aqui, mas, na verdade, meus irmãos, coisas ruins e coisas boas acontecem com pessoas, coisas ruins acontecem com pessoas boas, e coisas boas acontecem com pessoas ruins. Mas aqui mesmo não é uma contradição, mas aqui é um complemento. Por que eu afirmo isso? Porque aqui no verso 5, ele está falando, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, não está falando debaixo do sol, mas está falando acima do sol, está falando na eternidade. Enquanto que no capítulo 15, o versículo 15 do capítulo 7, está falando aqui debaixo do sol. Ou seja, o coração do sábio conhece que haverá um tempo em que os cristãos não experimentarão nenhum mal, mas isso na eternidade, não necessariamente aqui debaixo do sol. Como segunda parte dessa pregação, vamos falar sobre a incapacidade humana de conhecer o futuro e controlar o presente, baseado nos versículos de 6 a 9. Antes, imagine que a vida é como estar num carro, numa estrada, com uma neblina muito intensa. A neblina, que vai simbolizar, nessa nossa analogia, com a nossa incapacidade, ou com a nossa limitação, ela não nos permite ver muito à frente. E por mais que desejemos acelerar, somos forçados a confiar na pouca visibilidade que você tem. Não podemos controlar o clima, nem dissipar a neblina. Além do mais, tentar adivinhar o que está à frente no caminho pode levar a tomar uma decisão errada. Irmãos, da mesma forma, Eclesiastes 8, dos 6 a 9, nos lembra que nós também somos incapazes de conhecer ou controlar todos os aspectos da nossa vida. A incerteza faz parte da condição humana.
E mesmo que nós nos esforcemos ao máximo, nós não conseguiremos prever ou controlar plenamente os acontecimentos futuros. No entanto, irmãos, assim, da mesma forma como nós confiamos na estrada, com pouca visibilidade, mas nós confiamos na estrada e seguimos adiante, da mesma forma, devemos confiar em Deus. Ele vai nos guiar, pois Ele conhece o caminho. Então, o versículo 6 nos diz: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. A parte A do verso reconhece que há um tempo e uma maneira adequada para tudo o que acontece, baseado também no versículo 5º. E nessa parte A sugere que devemos agir com sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida. Ou seja, não devemos agir por impulso. Isso me lembra Tiago 1,19, que diz: devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, ouça mais e fale menos. Na parte B, apesar ter essa ordem do tempo e dos modos, os seres humanos enfrentam dificuldades, enfrentam fardos pesados, porque a nossa miséria vai continuar pesando sobre nós. As nossas falhas vão pesar sobre nós. Sabendo isso, irmãos, devemos focar não debaixo do sol, mas sim acima do sol. Porque aqui debaixo do sol, certamente, vamos sofrer de injustiças, vamos sofrer de grandes misérias. Pode acontecer coisas boas e ruins, mas mesmo com sabedoria, ainda assim, o fardo das dificuldades, esse é inevitável. O verso 7 nos diz: porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Irmãos, a sabedoria humana tem limitações, porque as pessoas não sabem o que o futuro reserva. Mesmo assim, a sabedoria ajuda a administrar as situações inadministráveis. Por que eu uso o termo inadministráveis? Porque nós não administramos o nosso futuro. O passado já se foi, o futuro não chegou, só nos resta o presente. E o futuro está na mão de quem? Está na mão de Deus. Vai fazer isso ou aquilo? Sim, farei isso se Deus permitir. Se Deus quiser, farei isso ou aquilo. Lembrei da parábola que Jesus contou, de Lucas 12, 18 a 21, que diz o seguinte: e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ou seja, ninguém sabe o que vai suceder. Então não diga, farei isso. Não, se Deus quiser, farei isso ou farei aquilo. O versículo 8 nos diz: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Irmãos, apesar de poder ajustar as velas, nós não controlamos o vento. Nós também, da mesma forma que não controlamos o vento, nós não dominamos o dia da nossa morte. Alguém sabe o dia que vai morrer? Não, ninguém sabe. Você não domina também os conflitos da vida, nem há tréguas nessa peleja. No original, irmão, peleja é um campo de batalha mesmo. Ou seja, não tem trégua nas nossas lutas, não tem pausa nas nossas lutas. Quando ele diz, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega, ele quer dizer que você também não domina
as consequências dos teus atos. Somos livres para tomar decisão, ok? Mas você não é livre para escolher as consequências dos teus atos. Porque nem mesmo os ímpios, que parecem ser tão poderosos, ele pode se livrar da causa da sua impiedade. Ou seja, resumo da história, ainda que o ímpio escape da justiça humana, certamente não vai escapar da justiça divina. Porque quem semeia vento, certamente colhe tempestade. Concluindo essa segunda parte, baseado no versículo 9, que diz: tudo isto vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que o homem tem domínio sobre outro homem para o arruiná-lo. Então, concluindo essa parte, o nosso problema, irmão, não é só não conhecer o futuro. O passado já passou, não tem como voltar atrás. O futuro nós não conhecemos. E o presente? O presente também não temos domínio sobre o presente. Por exemplo, você não domina as injustiças da vida. Tem gente ruim, com poder nas mãos. E algumas pessoas têm poder sobre outras pessoas. Agora, como é que ele vai usar esse poder? Salomão observa que há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Irmãos, pessoas que têm autoridade são inclinadas a buscar seus próprios interesses, independentemente do dano que cause a outras pessoas. Como terceira e última parte, falar um pouco sobre a injustiça neste mundo, baseado nos versos 10 a 15. Imagine antes que a vida é como um jogo de xadrez. Às vezes não parece que o adversário, que aqui está representando as injustiças do mundo, ele está ganhando e nós perdendo? Porque estão perdendo muitas peças. No entanto, um bom jogador sabe que o jogo não se define nos primeiros lances, nos primeiros movimentos. Existe um plano maior, uma estratégia final, que no momento certo será revelada e a vitória será alcançada. Da mesma forma, Eclesiastes 8, de 10 a 15, nos lembra que na vida nem sempre nós vemos a justiça imediata. O ímpio pode parecer prosperar, enquanto o justo sofre. Contudo, assim como no jogo de xadrez, Deus tem uma visão completa do tabuleiro. Ele tem um plano maior, que muitas vezes está além do nosso entendimento. Nós não podemos julgar o resultado final apenas pelo que nós estamos vendo agora, porque há uma justiça que será revelada no tempo certo. Portanto, muito embora pareçam poderosos, há um tempo para os ímpios morrerem também. Verso 10 nos diz: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Então, mesmo no sepultamento, os ímpios parecem prosperar. Os ímpios são louvados na cidade, na mesma cidade que cometeram as suas atrocidades, enquanto que os santos, os justos, são esquecidos. Irmãos, não parece, ou melhor, quase não parece que ser ímpio compensa. Mas a sabedoria nos ajuda a compreender essa justiça do mundo. Observe que este é um aspecto da realidade, um aspecto que está abaixo do sol. Mas não esqueça de Lucas 16, na parábola do rico e do Lázaro. Na terra, Lázaro comia os restos do rico, mas nos céus houve uma mudança. Lázaro está no seio de Abraão e o rico está no inferno. Irmãos, debaixo do sol pode não haver justiça plena, mas Deus não permitirá que a injustiça perdure na eternidade. A sabedoria também nos ajuda a entender
que o atraso na aplicação da lei pode fomentar ainda mais a corrupção, baseado no versículo 11, que diz: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O juízo sobre aquilo que se faz de errado não acontece de forma rápida. Às vezes, demora. O coração do homem está disposto a praticar o mal. Faz parte da nossa natureza pecaminosa. Por que isso acontece? Porque a sentença contra o ato mal não é executada rapidamente. Quantas pessoas não vimos que cometem os maiores absurdos e não são punidas? Porque muitos criminosos continuam a praticar crimes, porque eles sabem que não serão punidos. A mensagem, meus irmãos, é que debaixo do sol, infelizmente, o crime muitas vezes compensa. Debaixo do sol, compensa. A sabedoria também nos ajuda a entender que a justiça de Deus não falha, baseado nos versículos 12 e 13. Então, se por um lado, debaixo do sol, você vê todas essas atrocidades, o versículo 12 e 13 nos mostra que, se você tem sabedoria, você vai entender que a justiça de Deus nunca falha. Diz o seguinte, 12 a 13: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Então, a sabedoria nos ajuda a entender que a justiça de Deus não falha. E aqui, irmãos, está vendo o contraponto com os versos anteriores. Está mostrando que, aos olhos de Deus, a realidade é outra. Mesmo que coisas boas debaixo do sol aconteçam com os perversos, ao obedecer ao Senhor, obedecer ao Senhor, ela sempre é a melhor opção. Como o ímpio não teme ao Senhor, ele será como uma sombra. O que significa uma sombra? Significa que a sua vida vai ser temporária. Vamos chamar, a sua vida vai ser temporária, vai ser fugaz, vai ser breve, vai ser sem consistência, não vai ser algo permanente. Ou seja, o texto destaca a fragilidade e a transitoriedade do mal em comparação com a retidão. O verso 14 nos diz: ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Irmão, no mundo real, há justos a quem sucede segundo as obras dos perversos. Uma explicação para isso seria que alguns justos não terão sua vida prolongada. Ou seja, alguns justos morrerão jovens. E quando diz que há perversos a quem sucede segundo as obras dos justos, um significado possível é que os perversos viverão muitos anos, fazendo um contraponto com o verso anterior. Por isso que a sabedoria nos ajuda a compreender essa possível inversão de valores. Inversão de valores. O próprio Salmo 73 reflete essa inversão de valores, porque o verso 3 do Salmo 73 diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O salmista invejava os arrogantes. Mas, quando cai a ficha no salmista, lá no verso 17, e começa a partir do 17, mas vou ler aqui o verso 18, que diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios
e os fazes cair na destruição. Então, o próprio salmista aqui está falando essa inversão de valores, quando justos sucede como se fossem perversos, e perversos que sucede como se fossem justos. Então, há uma inversão de valores. Por isso que a sabedoria humana, ela não consegue entender direito essas coisas. Mas quando você está diante da sabedoria que vem do Senhor, aí sim você consegue entender por que essas coisas ocorrem. O verso 15 vai concluir essa parte que diz: então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, eu concluo essa terceira parte. A sabedoria ajuda você a desfrutar da vida com alegria. Mas mesmo nesse mundo injusto, você pode e deve celebrar a vida. Sabemos que nós somos cidadãos dos céus. Aqui somos só passageiros. Mas mesmo aqui debaixo do sol, podemos comer, beber e nos alegrar. Voltando um pouquinho em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24, já vinha falar sobre isso, quando ele falou: nada é melhor para o homem, 2,24, né? Nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho, não esquecendo que tudo vem da mão do Senhor. Portanto, meus irmãos, mesmo no mundo caído, você pode sim ser uma ilha de alegria. Apesar da injustiça, apesar das questões perturbadoras, que você não consegue responder muitas vezes, o sábio vai procurar a alegria, alegrar na vida que Deus proporciona para cada um de nós. Claro, a alegria não vai responder todas as perguntas que temos. A alegria também é vaidade, a alegria também é passageira. Você não pode se ligar nesses itens que são vaidade, porque isso é passageiro, isso é correr atrás do vento. Mas é saber que enquanto você tiver a oportunidade de se alegrar, você deve fazê-lo, sabendo que a alegria vem do próprio Deus. Irmãos, para finalizar essa pregação, eu gostaria de fazer duas aplicações. A primeira aplicação vai ser baseada no próprio texto, baseado nos versículos 16 e 17. Versículo 16 e 17 que diz: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Irmãos, imagine que você está observando um tapete sendo tecido. Quando olhamos o tapete do lado reverso, ou do lado de baixo, melhor dizendo, vemos o quê? Fios soltos, confusos, parece sem sentido. Os padrões são difíceis de entender e algumas partes até parecem um pouco que desorganizadas. No entanto, se pudéssemos olhar do lado correto de ver, o lado de cima do tapete, veríamos um belo desenho completo, cada fio colocado cuidadosamente para criar uma bela e harmoniosa imagem. Eclesiastes 8, 16 e 17, ele mostra que nós, como seres humanos, vemos a vida só como quem olha para um tapete do lado reverso, do lado de baixo.
Muitos eventos, muitas circunstâncias parecem confusas, parecem sem propósito. Não conseguimos compreender plenamente a obra de Deus, pois o nosso conhecimento ele é limitado, nosso conhecimento ele é parcial. No verso 17, por exemplo, ele enfatiza três vezes que nós somos limitados, quando ele diz: o homem não pode compreender a obra que Deus faz, a obra que se faz debaixo do sol. A segunda, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E terceiro, e ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Resumindo, mesmo com grande esforço, mesmo com grande sabedoria, não podemos enxergar plenamente o lado de cima. Não temos como ver como é o lado de cima. Temos indicativos, mas não sabemos com certeza como é o lado de cima. Ou seja, não temos certeza de qual é o plano completo que Deus está tecendo. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, vou ler na nova versão transformadora, e o seguinte, corroborando com aquilo que eu falei anteriormente. Agora, vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Ou seja, meu irmão, Deus tem um propósito maior, e quando nós estivermos com Ele frente a frente, vamos entender o plano completo. Assim, vivamos aqui nessa terra com fé, confiando que, apesar da nossa incapacidade de entender tudo, Deus está tecendo algo belíssimo e perfeito, somente para o bem daqueles que amam a Deus. E como segunda e última aplicação, irmãos, se nós olharmos somente debaixo do sol, o que nós vamos ver? Vamos ver névoa, vapor, fumaça, inútil, em vão, futilidades, vaidade, tudo vai ser correr atrás do vento. E qual seria o antídoto para isso? Mudar a perspectiva. Ao invés de analisar somente o abaixo do sol, vamos mudar a perspectiva, vamos analisar também acima do sol. Colossenses 3,2 nos diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque existe outra realidade, que não depende dos acontecimentos infelizes do mundo. E mais, um homem já está do outro lado. Tem um homem que está acima do sol. Esse homem chama-se Jesus Cristo. Ele é o primeiro e até agora o único homem que já está acima do sol. Hoje, Jesus Cristo ele é o nosso mediador entre Deus e nós, homens. Mas ele disse que ia nos preparar um lugar lá nos céus, para que todos nós que cremos no nome de Cristo possamos estar junto com ele. Por isso, meu irmão, somente em Cristo há esperança para os caídos. Se você não crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, arrependa-vos. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos livre, nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pelos Teus ensinamentos. Hoje falamos sobre sabedoria, que a sabedoria, ó Deus, pode ser muito útil para viver nesse mundo, esse mundo tenebroso, esse mundo caído. Mas, ó Deus, que não devemos colocar o nosso foco, nossa perspectiva aqui debaixo do sol, que possamos ter essa perspectiva renovada de analisar acima do sol, onde, ó Deus, Tu estás presente
onde não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes, não vai haver nada, porque a vida eterna, ó Deus, de acordo com a tua palavra, é te conhecer a ti e a teu Filho amado que tu enviaste, ó Deus. Ou seja, a vida eterna é relacionamento contigo e com os irmãos. Ó Deus, sei com a tua igreja, abençoa-nos, portanto, nos livra e nos guarda de todo mal. É o que nós choramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.